Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Amém? Amém. Segunda Timóteo está depois de 1 Timóteo, irmãos. Diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Novamente, como diz o pastor Eliezer, né? Toda vez que ele lê um versículo, ele repete. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Podem sentar, nós já oramos. Nós vamos falar hoje sobre um tema neste culto dos homens aqui, embora culto dirigido, né, apenas pelos homens, mas é um culto para toda a igreja. E a mensagem, ela sempre tem a sua abrangência, né? Ela abrange a todos os que ouvem a palavra do Senhor, e é necessário então nós nos atentarmos para esta palavra. Vamos falar então sobre piedade e perseguição. Qual que é a ligação que uma coisa tem com a outra, né? E nós vamos ver isso também baseado no nosso contexto, dentro do capítulo 3. Hoje em dia, no Brasil e talvez no Ocidente, nas Américas, na Europa Ocidental para cá, parece soar estranho falar de perseguição, falar de sofrimento em um contexto como nós vivemos atualmente. A igreja está politizada, a igreja ficou uma igreja adequada ao sistema de pensamento deste mundo, e o pensamento atual deste mundo é um pensamento, obviamente, de tolerância. Os irmãos sabem que o mundo prega tolerância. Então, quando se diz perseguição, nós falamos assim, pelo menos aqui no Ocidente, né? Como assim perseguição, se todos nós aprendemos nos tolerar, nós aprendemos a respeitar as religiões uns dos outros? Então, você vê, no Oriente já é diferente. Você vê ali cristãos tendo suas famílias queimadas. Compartilhei uma foto, né, de uma família de mais de 20 pessoas cristãs que foram queimadas pelos muçulmanos. Lá na China agora se proibiu falar do evangelho nas redes sociais. Você não pode postar mais um versículo. Você não pode mais na China postar. E as pessoas achando que a China trabalha com liberdade. Ou seja, eles fazem uma coisa, falam outra, repetem aquilo, e as pessoas que estão programadas pelo sistema deste mundo acreditam, mesmo vendo o contrário. É impressionante como que uma pessoa vê o contrário e acredita no que ela ouve, não no que ela está vendo. É impressionante como a mente do ser humano, ela é uma mente voltada para uma dominância. Então, quando falamos nisto hoje, falamos assim, não, o Brasil é um país livre, como é que pode? Nós lutamos pela liberdade, nós temos liberdade religiosa, liberdade de expressão, até parece, né? Você começa a falar algumas coisas aqui, você posta seu vídeo lá numa rede social, a própria plataforma já tem algoritmo que detecta a palavra que você está falando para poder te dar um strike, eliminar teu vídeo, né? Meu irmão falou alguma coisa lá na pregação dele, eu não lembro a palavra que ele falou, e se eu lembrasse também não ia falar, né? Porque essas aqui também vai, né? Falou uma palavra lá que foi detectada e ele recebeu uma mensagem da plataforma dizendo para ele retirar o vídeo, senão eles iam cortar. Ele não tirou, cortaram, excluíram o vídeo dele. Aí ele foi lá e postou de novo, né? Tirando aquela palavra que eles consideravam palavra ofensiva. Em nome dessa democracia, eles vão limitando o que você pode e o que você não pode falar. Você acredita nisso? Que tem cristãos que apoiam esse sistema? Ou seja, nós estamos vivendo já no período do quê? Do anticristo, do espírito do anticristo. Veja, o espírito do anticristo ainda não é o anticristo, mas já atua com a mesma mentalidade dele. O espírito do anticristo é o que a Apocalipse chama de grande Babilônia. O espírito do anticristo é a grande meretriz. Ela já prepara o ambiente para a chegada dele. Quando ele chegar, já vai estar tudo preparado.
Mas nós, muitas vezes, querendo expressar nossas crenças e valores, decidimos nossa própria vida, nos nossos termos, nossa educação, nossos relacionamentos, nossa religião. Então, quando se fala em perseguição, onde você está vendo perseguição, não é? Mas o apóstolo Paulo está falando aqui que serão perseguidos realmente todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Então vamos observar algumas coisas mais de perto nesse texto aqui. Então eu chamo os irmãos para olharmos alguns versículos. Primeira coisa, vejamos os contrastes, tá bem? O que é um contraste? É quando você compara uma coisa com a outra, que elas são contrárias, elas são opostas. Paulo faz aqui, nesse texto, comparações opostas. Quer ver? Primeiramente, Paulo fala dos homens dos últimos dias e contrasta esses homens com Timóteo. Olha bem, versículo 1, que ele diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas e tal, né? Ele vai dar uma relação de característica desses homens. Agora olha o versículo 10. Tu, porém, os irmãos viram aí? Olha o verso 2, pois os homens serão egoístas. E o 10, tu, porém, isso é um contraste. Paulo está dizendo que os homens dos últimos dias serão tudo isso aí que vocês estão vendo no verso 2 até o versículo 7. Eles são tudo isso. Tu, porém, Timóteo, versículo 10, você não seja isso. É como se Paulo estivesse dizendo com a gente, irmãos. Eles vão dizer assim, se Paulo estivesse vivo hoje, ele dizer: Eliezer, Alex, Marina, Marivanilde, ele ia citar o nome de cada um de nós, ia dizer assim: vocês, porém, não sejam como os homens dos seus dias, como as pessoas dos seus dias. Vocês estão vivendo nos últimos dias, mas não seja como esses homens, porque essas pessoas dos dias de vocês são assim. Olha só, eles são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, por aí vai. Mas você, irmão Cláudio, você, Nelinho, você, irmão Jefferson, não seja assim. Então isso é um contraste. Você olha para a humanidade como ela é e você faz o contrário, você vive o contrário dela. Agora veja que os homens dos últimos dias, eles seguem seu próprio desejo. Vou citar só algumas características deles que está aqui no versículo 2, 3 e 4. No 2 fala que eles são egoístas, jactanciosos e arrogantes. Egoísta é quem quer tudo para si mesmo. Jactanciosos e arrogantes são semelhantes, pessoas orgulhosas. E no verso 3, implacáveis. O que é uma pessoa implacável? É uma pessoa dura, ela não aceita ser ensinada. E no 4 diz que eles são enfatuados. O que é uma pessoa enfatuada? É uma pessoa cheia de nada, cheia de vento. Ele se orgulha do que não tem. Sabe? Aí Paulo diz para Timóteo, essas características são de pessoas que demonstram sua arrogante rebeldia. Agora olha o 10, que interessante. Ele fala: mas você, Timóteo, segue de perto o meu ensino. Olha a diferença. Enquanto os homens desses dias, dos últimos dias, são arrogantes, Timóteo é humilde. Ele segue o ensinamento de Paulo. Está vendo, irmãos, o que o apóstolo Paulo requer de nós também? Se ele estivesse vivo hoje, ele diria isso para nós. Os homens dos dias de vocês são homens arrogantes, orgulhosos. Eles não aceitam ser ensinados, mas você anda no meu ensino. Isso é um contraste. E das coisas que Timóteo tinha que seguir Paulo de perto, ele diz: siga de perto, estavam o ensino, o procedimento, a fé, a longanimidade, está aí na sua Bíblia, aí, versículo 10 e 11. O amor, a perseverança, as perseguições e o sofrimento. Então não é só coisa boa. Não é só coisa que parece boa diante dos nossos olhos. Você olha para o apóstolo Paulo e fala assim: rapaz, você viu o presbítero Alex no início do culto aqui, leu o texto dele, explicou ali, de Filipenses 4. Você olha para o apóstolo Paulo e você fala o quê? Eu queria ser como esse homem, um homem de ensino, de procedimento, um homem de fé, um homem de longanimidade, que é paciência, um homem de amor, de perseverança. Agora, quando chega nessa parte final, um homem de perseguições.
Um homem de sofrimento, você quer? A gente fala, não, peraí, eu estou no Brasil, eu estou num país livre, é democracia, né? Hoje esse povo tudo fala democracia e engana a gente sobre o que eles querem dizer com isto. Agora, veja que nunca vai acontecer perseguição sobre os homens impostores. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, amor, perseguição, fé, longanimidade, ensino, doutrina, essas coisas vão acontecer com quem vive piedosamente. Mas quem não vive, quem é impostor, quem é enganador, eles não vivem isso. Eles não são perseguidos, mas irão de mal a pior. Então veja, este é o primeiro contraste que Paulo fala. O segundo contraste é sobre todos quantos querem viver piedosamente, versículo 12, e os perversos e impostores do versículo 13. Ou seja, olha, vamos ler de novo, o 12 e o 13. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ao 13. Mas os homens perversos e impostores, esse mas aí mostra que é um outro contraste. É igual ele tinha falado. Os homens dos últimos dias, Timóteo, são assim. Tu, porém, seja diferente. Agora, de novo, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os impostores, ele quer dizer em outras palavras, eles não serão perseguidos. Eles irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles vão ser desmascarados. Mas eles não vão ser perseguidos, irmãos. Não vão ser. Eu pergunto aos irmãos, você já viu algum opositor da verdade de Deus sendo perseguido por esse mundo? Nunca. Se uma pessoa se opõe à Bíblia, ela é aplaudida, ela não é perseguida. Agora fale você qualquer coisa a favor da Bíblia e você vai ver o que acontece com você. Você viu nesses últimos acontecimentos do mundo, um homem público americano chamado Charlie Kirk, né? Que ele foi assassinado por um sniper, porque falava, entre outras coisas, algumas coisas semelhantes à Bíblia. Ele falava sim, porque o trabalho dele era ativismo político. O trabalho dele era esse, ele era um político, ele tinha que falar sobre aquilo lá. Mas muitas das coisas que ele falava estavam de acordo com o quê? Com a Bíblia. E fizeram o quê? Atiraram. Aí tem uns pastores que falam assim, ele não foi morto por causa do evangelho não, irmãos, ele foi morto por causa de política. Você tem certeza? Pode ser que ele foi morto por causa de política, mas a pergunta nem é essa. A pergunta é, quem o matou? Realmente o matou por causa de política? Não. Quem o matou, matou por causa da palavra, porque a palavra de Deus incomoda. Incomoda. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Quem se opõe à Bíblia jamais será perseguido por este mundo. Não vai ser perseguido. Eles têm a mente corrompida. Isso quer dizer que a mente deles é igual ao pensamento sistêmico deste século. Nada tem a mente, em nada eles têm a mente de Cristo. A mente deles é corrompida. Olha o versículo 8. Ó. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, irmãos, lembra, né, que Moisés fez milagres diante de Faraó, e tinha ali 2 magos que também faziam suas mágicas diante de Moisés e Arão. Aí a tradição judaica dá o nome deles de Janes e Jambres, está aqui. Paulo cita esses 2 nomes e diz que assim como Janes e Jambres, que eram os 2 mágicos de Faraó, resistiram a Moisés, também estes, os homens dos nossos dias, resistem à verdade. E Paulo diz, são homens de todo corrompidos na mente. A mente deles é corrompida, ou seja, o que é uma mente corrompida? A palavra corrompida, corrupção aqui, não quer dizer dinheiro não. Quando você fala em corrupção no Brasil, todo mundo só pensa em dinheiro, está roubando dinheiro. Isso não é corrupção, irmão. Roubar dinheiro, isso é ladroagem, no bem brasileiro dito. Roubar dinheiro, isso é furto, é roubo, isso é assalto, não é corrupção. É claro que é corrupção, porque corrupção é o todo. Agora existem os detalhes. Aí quando a gente fala corrupção, todo mundo só acha que é dinheiro. Não, isso é roubalheira. Isso é roubalheira. Você sabe o que significa a palavra corrupção? Deterioração. Corrupção significa deteriorar, apodrecer. O coração do ser humano é podre,
é corrompido, quer dizer, apodrecido por causa do pecado. Tudo que o pecado põe a mão dele apodrece, irmãos. O pecado, ele é um senhor cruel, e todos os seus escravos que ele põe a mão, ele apodrece. Por isso que a Bíblia fala de corrupção. Corrupção não é dinheiro. Corrupção é podridão que existe na mente do ser humano. Porque quando fala coração também, não é coração e nem sentimento. Não é o aparelho, né, bombeador de sangue, e nem sentimento. Quando na Bíblia fala coração, está falando da mente da pessoa, da alma, do ser da pessoa. Então, o ser da pessoa está apodrecido. Paulo chama ele corrompidos na mente. Sabe o que é isso? Uma pessoa, um ser, uma alma podre. É isso que esses homens são. Vocês acham que esse povo tem a mente de Cristo, irmãos? Eles não têm a mente de Cristo, não. A mente deles é podre, apodrecida, corrompida, quer dizer isso. Então, já vimos os contrastes, os irmãos entenderam? Timóteo, eles são assim, você seja de outra forma. Todos que querem viver piedosamente vai ser perseguido, mas eles não. Esse é outro contraste. Embora eles serão desmascarados, mas ninguém vai perseguir eles. Você quer viver de bem com o mundo, irmãos? Então larga a piedade, deixa a santidade de lado, viva do jeito do mundo. Então eles não vão te perseguir. Agora, você quer viver piedosamente, aí o mundo vai contra você. Existe até uma pergunta que as pessoas fazem, a igreja brasileira não é perseguida porque ela não é piedosa? Ou a igreja brasileira não é piedosa porque não é perseguida? Então, é uma coisa para se pensar. Vejamos em segundo lugar, então, o que é viver piedosamente? Porque se a gente fala piedade, a palavra grega eusébio, né? Eusébio quer dizer piedoso. A palavra eusebeia quer dizer piedade. Piedade é um tipo de santidade. Não é a mesma coisa porque elas têm propostas diferentes. Santidade quer dizer separação, tanto do que é corrupto, do que é podre, você se separa daquilo, para se aproximar do que é sagrado, daquilo que é divino, e isso é santidade na Bíblia. Agora, eusebeia, que é piedade, isto é você viver esta vida pela qual você já se aproximou do divino, viver de modo que o agrade. Então, piedade seria o quê? Vamos colocar aqui nessas palavras. Santidade, você se separa do podre e se aproxima do santo, do sagrado, certo? E piedade é o quê? É como viver dentro deste sagrado. É isso aí. A forma que você vive dentro do ambiente sagrado para o qual você se separou na santidade é que é piedade. E Paulo mostra aqui como é que Timóteo deve viver em piedade. Ele diz o seguinte, todos que querem, né? Vamos mostrar aqui que nem todos os cristãos querem, né? O apóstolo Paulo diz, todos quantos querem viver piedosamente. Então, se eu perguntar numa igreja muito cheia, quantos querem viver piedosamente em Cristo aqui? Todo mundo, amém, glória a Deus, vai levantar a mão, vai fazer algazarra, vai dizer eu quero. Aí você pergunta, quantos querem ser perseguidos? E todo mundo abaixa a mão. Mas não tem como. Você não pode isolar uma coisa da outra, uma coisa é consequência da outra. Se você quer ser piedoso, automaticamente você vai ser perseguido. Há muitas razões pelas quais você vai ser perseguido. Deixe-me citar algumas delas antes de entrar aqui, para você entender. Por exemplo, toda pessoa suja se incomoda com a pessoa limpa. Toda pessoa mentirosa se incomoda com a pessoa verdadeira. Porque a pessoa mentirosa, falsa, quando ela vê a pessoa verdadeira, ela já sabe que vai ser desmascarada. Então ela não gosta de ficar perto. Então, um dos motivos da perseguição é porque a pessoa piedosa, ou seja, a pessoa que vive dentro daquilo para o qual ela se santificou, o modo de vida dela incomoda aqueles que ainda estão na podridão, na corrupção. Sócrates tinha um debatedor, né, um filósofo grego, que ele dizia assim para Sócrates, Sócrates, a tua pureza me incomoda. Ele falava. E isso falando de gentios, pagãos, homens que não conheciam a Deus. Mas sempre assim, quando você procura viver corretamente, você começa a incomodar quem vive desonestamente. É ou não é?
Outro motivo pelo qual você se torna perseguido pela sua piedade é porque os demônios, o diabo e seus anjos, estão prontos para perseguir o crente que quer viver retamente diante de Deus, porque esse crente vai dar trabalho para ele. Eu já falei para o diabo, falei, diabo, vem aqui, por que você não vai perseguir a igreja grande? Você fica atrás de nós. Por que você não vai incomodar a igreja lotada, cheia? Lá tem mais gente, vai atrás deles. Você fica incomodando a gente? Sabe o que ele me falou? Nada, graças a Deus. Mas eu já sei o que ele diria, né? Deus que não permite aí falar, e nem eu quero também. Só que Deus, eu já sei o que ele diria. Ele diria o seguinte, olha, eu não me incomodo com igreja grande, eu me incomodo com crentes piedosos. Essa seria a resposta de Satanás. E como eu já sei qual que é a resposta dele, não quero que ele fale, mas a gente queria que ele ficasse longe, mas não vai ficar, porque quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Essa é a palavra bíblica, não tem como fugir. São homens ímpios que te perseguem, te rejeitam, te desconsideram, te ridicularizam, e são espíritos das trevas que vão sempre incomodar, pisar no seu calo, vai fazer isso e aquilo, por causa da piedade. A piedade do cristão incomoda o mundo físico e o mundo espiritual, incomoda o mundo sistêmico, incomoda o mundo dos pecadores e incomoda o mundo das trevas. Mas vamos ver então como Paulo ensina o que é viver piedosamente. Em primeiro lugar, Paulo diz a Timóteo que é uma pessoa que segue de perto algumas coisas. Veja bem, verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto. Timóteo tinha que ser uma pessoa grudada nessas características para que ele fosse um homem piedoso. Primeira coisa, o meu ensino. A palavra didaquê, que é a palavra ensino no grego, ela significa doutrina. Em primeiro lugar, um cristão piedoso, a primeira coisa que o cristão piedoso pensa é na palavra. Não é na oração, ele não pensa no jejum, não é na consagração, não é nos dons espirituais. Eu vejo muita gente se apegando à igreja por causa que ela tem alguns elementos que o atraem. Uma pessoa me falou hoje, certa jovem não quer ficar na igreja se não tiver isso ou aquilo. Eu falei, deixa aí. A piedade, isso eu falo não com alegria. Eu gostaria que a pessoa estivesse na igreja por amar a Cristo e a sua noiva, que é ela própria. Mas a pessoa quer estar na igreja por causa de certos elementos. A sua igreja tem retiro? Não, então não vou para lá. Ué, meu filho, faz retiro aí, ó. O mundo está aberto para você ir para onde você quiser. Tem praia, tem cachoeira, tem tudo para você ir para onde você quiser. Você precisa de igreja para você fazer um retiro? Para você ir na praia, para você fazer uma viagem? Você não precisa de igreja para isso. Sua igreja tem teatro? Não, então não vou ser de sua igreja. Não, está cheio de teatro no mundo. E as pessoas acham que são estas coisas que tornam ela uma pessoa piedosa. Eu falei, não, meu filho, não. Paulo está dizendo, a primeira coisa que um cristão piedoso é o ensino, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Você quer ficar numa igreja onde tem um monte dessas coisas e não tem palavra? Então você não é piedoso. Minha igreja tem futebol. Não estou dizendo que essas coisas são erradas, irmão. Você pode ter o que você quiser na igreja também. Minha igreja tem teatro, minha igreja tem coreografia, minha igreja tem retiro, minha igreja tem acampamento, tem rapel, minha igreja tem comida, tem churrasco, minha igreja tem futebol, tem brincadeira, tem grupo de jovens, tem não sei o quê. Beleza, não tem problema. A questão é, sua igreja tem ensino? Sua igreja tem palavra? Porque se você não tiver apegado de perto à palavra, você não é piedoso. Segunda coisa, Paulo diz no procedimento. Ou seja, não é só aprender, é o quê? Proceder, viver, praticar. Junto com a ortodoxia tem a ortopraxia. Junto com a doutrina correta tem a prática correta. E Paulo diz que ele, Timóteo, seguiu de perto o procedimento de Paulo. Paulo, mais uma vez, está se colocando como quem é digno de se imitar. Timóteo, você imitou a mim no ensino?
Sim, apóstolo, eu consegui entender tudo que você ensinou. E agora, você procedeu? Agora você praticou? Timóteo, sim, apóstolo, eu tenho procedido fielmente como você ensinou. Terceiro, Paulo diz no propósito. Porque a igreja tem que ter objetivo. O crente santo tem que ter alvo. Ele tem que ter um propósito diante de Deus. Você está fazendo tudo isso para quê, irmãos? Você está fazendo tudo isso para quê? Você está aprendendo a doutrina para quê? Você está vivendo, procedendo conforme o ensino para quê? O propósito maior do crente é o quê? A glória de Deus. É a glória de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, que seja comer, beber, qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Quarto, Paulo diz que é na fé. Timóteo, você tem me imitado, você tem me seguido de perto na fé? Porque a fé, tem gente que é o seguinte, ele acha que é crer em Deus. Eu creio em Deus. Tiago diz, os demônios também. Isso salva eles? Ele chega a tremer. Você treme? Não, não tremo. Então, acho que o demônio crê em Deus mais do que você, porque ele treme. Agora, ele vai ser salvo por causa disso? Não. E Paulo está dizendo, Timóteo, você tem seguido a minha fé? E o que é isso? Nós temos vários tipos de fé. Você tem a fé histórica, que é crer nas histórias da Bíblia, e isso não salva, embora tenha que crer. Você tem a fé teológica, que é crer nas doutrinas da Bíblia, e isso também não salva, mas é importante crer. Você tem a fé miraculosa, que é crer nos milagres de Deus, isso também não salva, mas é importante crer nos milagres de Deus. Você tem a fé temporária, que é aquela fé imaginária, que a pessoa acha que é salva e não é. É uma fé enganada, não é fé coisa nenhuma. E você tem a fé salvadora, que é aquela fé que realmente você aplica toda a tua confiança na pessoa de Jesus Cristo como o único caminho para a tua salvação. E Paulo diz, Timóteo, você está seguindo a minha fé? Tem crente que fala, eu criei em Jesus, mas muitas pessoas me decepcionaram e eu abandonei. Então você não creu em Jesus, meu amigo? Você não creu em Jesus? O nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz, ele é fiel. Você sabe o que é fiel? Fiel é uma palavra muito forte, irmãos, na Bíblia. Fiel significa digno, de confiança, sem a menor sombra de dúvida. Jesus é a única pessoa digna de confiança, portanto, ele é o único fiel, com F maiúsculo. Então não adianta você falar que abandonou Jesus por causa de pessoas que te decepcionaram, que isso e aquilo. Os homens são infiéis. Olha o que diz Paulo aqui mesmo. Só que volta aí uma página, você vai ver no capítulo 2, versículo 13. Olha o que ele diz. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você sabe o que é um ser humano infiel? Um ser humano infiel é aquele que nega ele mesmo. Uma hora ele fala uma coisa, faz outra, ou fala outra. Ele não tem segurança. O ser humano é assim, todos nós somos assim. Tem gente que fala assim, eu sou um homem de palavra. Aí quando você vê, ele está falando outra coisa. Mas você não falou que era de palavra? Mas é outra palavra, né? Assim os homens são. Agora Jesus não. Jesus, a Bíblia diz o seguinte, que se a gente for infiel, ele permanece, porque ser infiel é negar a si próprio, e isso Jesus não faz. Jesus nega a gente, mas não nega ele, irmãos. Jesus nega a gente, mas não nega ele. Está no verso 12 aí, a gente leu 13, mas no 12 fala, se o negarmos, ele nos negará. Mas no 13 fala, a si mesmo ele não nega. Jesus nega você, mas não nega ele. Por quê? Porque ele é fiel. Fiel é digno de confiança. Então, Paulo está perguntando a Timóteo, você segue a minha fé? Depois ele fala, tu segue a minha longanimidade, Timóteo? Longanimidade é o quê, irmãos? Paciência, o próprio nome já fala. Longanimidade, longo ânimo, né? Longa respiração. É aquela pessoa que respira quando você faz raiva. Você faz raiva na pessoa, mas ela, em vez de devolver na mesma moeda, ela faz bem assim. Isso é paciência, isso é longanimidade. Ela respira fundo, olha para o outro lado, né? Ela fala, deixa eu ver se Deus está aqui, que se não tiver, eu cabo com essa raça aqui agora. Mas Deus está em todo lugar e ele fica quieto, né? Ele respira de novo e vai andando e sai. Isso é longanimidade. Paulo está perguntando, Timóteo, você tem essa paciência? Outra coisa, no amor. O amor
é a característica a mais brilhante do cristão, porque este amor aqui não é gostar, este amor aqui é o amor agape, é o amor de Deus, aquele amor que não está envolvido em sentimento, mas sim em uma prática, em uma decisão, em fazer o bem para a pessoa, ainda que ela seja teu inimigo. Isso é amor. Timóteo, você tem seguido o meu amor? Paulo, qual que é teu amor? E Paulo dizia assim, em primeiro lugar, Deus, porque eu não posso amar ninguém mais que a Deus. Em segundo lugar, aquelas pessoas que me apedrejaram, Timóteo, lá perto da sua cidade, em Listra, Icônio, Derbe, aquelas pessoas que me apedrejaram, que eu fiquei todo quebrado, e eles me tiveram como morto, eu me levantei no outro dia e fui pregar. Eu perdoei aquelas pessoas. A gente não perdoa quem joga pedra no carro da gente. Agora imagina pedra na gente. Paulo diz, na perseverança. O que é isso? Perseverança é o ato da continuidade na vida cristã. Os irmãos estão vendo que quanta coisa torna você piedoso? Não adianta você começar a carreira cristã e largar, irmão. Não adianta. Deus não está preocupado com quem começa a carreira cristã, não. São Silvestre começa um monte de doido correndo lá, mas só chega no final os quenianos. Nunca vi uns miseráveis daquele, é um gênio, né? Aquele povo chega mesmo. No final, o que importa é o final da corrida. Tem crente que começa todo empolgado, vem até com máscara, aqueles negócios de pendurado, igual aqueles corredores da maratona, mas chega 2 quilômetros ele já saiu da pista, está pedindo água. Não, você tem que perseverar até o fim. Quem não persevera não pode ser piedoso. Paulo perseverou tanto, vira uma página agora para frente aí, que ele, aliás, é para trás. É para frente mesmo, irmão. Capítulo 4, verso 7. Capítulo 4, 7. Olha o que Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira. Irmãos, completar a carreira é isso que nós estamos falando. Isso é perseverança. Paulo está usando aqui 3 figuras, certo? Combati o bom combate quer dizer que ele foi um guerreiro, um lutador. Segundo, completei a carreira, quer dizer que ele é um atleta. E terceiro, guardei a fé, quer dizer que ele é um mordomo. Paulo foi um guerreiro, um soldado. Paulo foi um soldado, Paulo foi um atleta e Paulo foi um mordomo. Em todas as 3 figuras que ele está usando aqui, ele diz que ele exerceu com louvor o seu cristianismo. Aí depois da perseverança, aí sim ele entra perseguições e sofrimentos. É isso que nós estamos falando. Volta no capítulo 3, olha o versículo 11, irmãos. Me dá vontade de chorar quando eu leio este versículo 11, quando Paulo cita as cidades que ele passou perto da cidade de Timóteo. Ele diz assim, as minhas perseguições, que ele ainda está citando, que Timóteo devia segui-lo de perto nas perseguições, e os meus sofrimentos. Aí ele fala assim, os sofrimentos, me aconteceram em Antioquia, em Icônio e Listra. Agora ele diz, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ele está dizendo assim, Timóteo, siga-me nas minhas perseguições e siga-me nos meus sofrimentos. E quantos eu tenho suportado? Paulo abre aqui um parêntese para suspirar de dor. Quantas me aconteceram, Timóteo, inclusive perto da sua cidade onde você morava. Quantas coisas eu sofri. Você tem seguido isso de perto, Timóteo? Chega um momento que Paulo vai dizer para ele assim, não se envergonhe das minhas cadeias. Não se envergonhe. Voltando uma página, ele fala isso. Isso é muito grande. Ele diz assim, versículo 3, ele fala,
participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ele chama Timóteo, olha o 1, verso 8, capítulo 1, verso 8, não te envergonhe, Timóteo, do testemunho do Senhor nosso, e nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho. Será que Timóteo estava tendo uma certa tentação? Eu não vou ficar seguindo esse homem não, todo lugar que ele vai ele apanha, e ele é preso, daqui a pouco o preso vai ser eu. E ele diz, não se envergonha disso, se você está sendo preso por amor a Cristo, isso é honra para você. Evangelho é isso, irmãos. Agora Paulo diz, voltando no 3,12, ele diz, ora, todos quantos querem. Cristão tem que querer, cristão tem que desejar, a palavra grega aqui, telos, né? Querer, desejar, alcançar um objetivo. Você acha que todos os cristãos realmente querem viver nessa piedade, irmãos? Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, se Paulo dissesse aqui, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão acolhidos, viverão numa boa, nem assim muitos crentes iam querer ser piedosos, porque piedade exige renúncia. Antes do mundo me perseguir, eu mesmo tenho que esmurrar meu corpo. Antes do mundo me rejeitar, eu mesmo tenho que me rejeitar. Quem realmente quer ser piedoso? O que eu vejo hoje de crentes como pastor, e também creio que outros irmãos e pastores, conselheiros que sempre ouvem cristãos nas suas dificuldades, o que mais eu ouço hoje são crentes querendo se preservar, crentes querendo que você, não irmão, vem aqui porque eu estou sofrendo. O que foi, irmão, que você está sofrendo? Alguém te prendeu porque você é cristão? Você apanhou por amor a Cristo? Você sofreu? Não, é porque meu marido, é porque minha mulher, não, é porque meu patrão me mandou embora, é porque meu salário não veio tanto que eu pensei. Você está sofrendo, né? Você foi perseguido, alguém te apedrejou porque você é crente, por esse motivo? Será que todos gostariam de viver em piedade, mesmo se os resultados fossem bons? Não, porque a própria piedade exige renúncia de mim. Eu tenho que lutar contra mim. Aí quando eu for piedoso, eu ainda tenho que suportar os outros lutando contra mim. Não é fácil. Agora, Paulo está dizendo que muita coisa, muitos cristãos que querem realmente ser piedosos, ele, além de ter que lutar contra si, terão outras pessoas lutando contra ele. Ele vai terminar sozinho. Paulo terminou sozinho, irmãos, a vida cristã dele, sabia? Só Lucas ficou com Paulo até o último momento, naquela masmorra, onde ele foi preso. Todo mundo, alguns abandonaram Paulo por causa da missão, né? Tinha pastores acompanhando ele, tinha que cuidar de igreja, Timóteo, Tito, né? E outros, mas outros abandonaram porque acharam a vida de Paulo muito perseguida, muito problemática. Paulo diz isso, passa uma folha para frente, espero que esteja certo agora. Capítulo 4, versículo 10. Olha o que ele diz para Timóteo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Está vendo? Olha quantas pessoas abandonaram Paulo, amando o presente século, amando este mundo. Demas era um companheiro de Paulo. Paulo manda a saudação dele lá em Colossenses. Mas aqui o cara abandona Paulo, porque achou alguma coisa, entre aspas, mais importante nesse mundo do que seguir um apóstolo sofredor. Então eu pergunto, será que muitos cristãos querem mesmo viver piedosamente? Muitos cristãos fogem de uma vida piedosa porque nesse estilo de vida ele sabe que o que vem em troca é perseguição e não o que ele chama de bênção. Então nem todos querem viver piedosamente. Todos querem viver, mas piedosamente não. Terceiro e último lugar, em quem devemos viver piedosamente? Vamos lá? O versículo, voltando 3,12, ele diz, ora,
todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Vamos lá. Paulo diz que essa piedade é em Cristo. Infelizmente existe um exercício de piedade que não é em Cristo. Volta no versículo 5 para você ver. Você vê que aqueles homens dos últimos dias que Paulo falou, eles têm forma de piedade, mas negam o seu poder. Algumas Bíblias dizem, eles têm aparência de piedade, mas negam o seu poder. Na outra fala, nega a sua eficácia. Eles têm aparência, a palavra grega é morphos, né? De morfologia, forma. Aquela palavra metamorfos, né? Metamorfose é a mudança de forma. Essas pessoas têm morfos, ela tem forma, aparência de piedade, mas nega o seu poder, ela nega a sua eficácia. Na hora de comprovar sua piedade, não, mas é só por fora, ela tem uma capa de piedade. Mas Timóteo, ele deveria entender que quem quer viver em Cristo, piedosamente em Cristo, a verdadeira piedade não é aparente, a verdadeira piedade é na pessoa de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo diz que muita gente tem forma piedosa, mas como essa piedade não é exatamente em Cristo Jesus, obviamente que não é uma piedade verdadeira. Elas também não serão perseguidas. Crentes que têm forma de piedade não são perseguidos. Elas se passam piedosas aos nossos olhos, mas não são perseguidas. Eu já vi um monte de gente na internet falando em língua, revelando CPF, falando para você mandar um pix que ele vai fazer não sei o quê. Aquilo é aparência de piedade, mas nunca vi ele sendo perseguido. Agora, quando você, que é um homem de Deus, um piedoso, que vive na presença de Deus, entra lá e faz um comentário com ele, dizendo que ele é um falso profeta, está enganando as pessoas para tirar dinheiro, ele bloqueia você e fala assim, estão me perseguindo. Olha só, o cara numa falsa piedade, quando é repreendido, ele chama aquilo de perseguição. E tem gente que comenta embaixo, é mesmo, bloqueia essas pessoas, porque você é um homem de Deus. Gente, o que é isso? O que é isso? Onde que está a mente das pessoas? Mas essas pessoas não são piedosas em Cristo. Elas têm aparência, verso 5. Elas têm aparência, têm a forma da piedade, mas não são. Agora, quem exerce a piedade em Cristo são aqueles que exercem piedade segundo Cristo, conforme Cristo. Estes é os que são perseguidos. Agora, estes falsos, olha como Paulo caracteriza ele no verso 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também este resiste à verdade. Em primeiro lugar, eles resistem à verdade. Eles são pessoas falsas. Quem resiste à verdade é porque não gosta, né? O que Jesus falou em João 3, 19 e 20? Ele diz, ora, quem ama, quem vive, quem não pratica a verdade, né? Ele não vem para a luz, porque ele tem medo que suas obras sejam manifestas. Agora, quem pratica a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. É isso que Jesus Cristo fala. Agora, essas pessoas, Paulo diz que elas são o quê? Resistentes à verdade. Segundo, são homens corrompidos na mente. Já falamos disso, o que é corrupção. Terceiro, eles são réprobos quanto à fé. O que é réprobo? Uma pessoa reprovada. Uma pessoa não aprovada por Deus. A fé que Timóteo deveria seguir de perto em Paulo é exatamente a fé que eles não têm. Eles têm uma fé reprovada. E se Timóteo imitasse esses homens, a fé dele também seria réproba, seria reprovada. Mas Timóteo imitava a fé de Paulo. É diferente. Então, concluindo a mensagem, irmãos, a pergunta para nós hoje é a seguinte: você realmente sabe as implicações de ser perseguido? No mundo de tanta liberdade, como um cristão pode ser perseguido só porque ele é piedoso? As pessoas não deveriam honrar esse cristão? Elas deveriam pegar esse cara e falar, não, ninguém mexe com ele porque ele é um homem piedoso. Mas não, ao contrário. Por que o mundo vai perseguir os crentes piedosos? Porque o mundo é anti-Deus, o mundo é anticristão, o mundo jaz no maligno, e o maligno odeia o cristão que vive semelhante ao Senhor. Conta a tradição cristã que Tiago, irmão de Jesus, era um homem piedoso,
um homem de oração. Ele orava 16 horas por dia. E o joelho dele criou calos, que ele tinha um apelido de joelho de camelo. Ele orava. E quando os invejosos judeus pegaram ele para matar, levaram ele no pináculo do templo, lá onde o diabo tinha levado Jesus, e falou para ele pular. E então lá de cima eles perguntaram: ó grande mestre, professor, é verdade que César não é Senhor? E sim, somente esse tal de Jesus, que era irmão dele, né? E Tiago: sim, Jesus é o Senhor. Eles empurraram e disseram: ó, caiu este homem, não pôde fazer sua confissão de César. Empurraram ele. Quando ele esborrachou lá embaixo, todo quebrado, sanguentado, chegaram as multidões que estavam lá com paus e pedras e bateram na cabeça dele até acabar de matar. Logo após a sua morte, Jerusalém, os irmãos sabem, no ano 70, foi invadida e destruída pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano. Então surgiu um ditado em Jerusalém: Jerusalém foi destruída porque mataram o único homem que orava por ela. Não deviam proteger esse homem? Por que o perseguiram? O que ele fazia de mal? O que ele fazia de errado? Apenas porque vivia em piedade. Você está vendo? É isso que o mundo vai executar contra nós. Porque é o exercício da piedade que não se conforma com este século, é o exercício da piedade que denuncia a malignidade desse sistema perverso em que vivemos, é o nosso próprio modo de vida que vai provocar os seguidores deste mundo que vão nos perseguir, desde a mais cruel sentença ao martírio que acontece em países que perseguem os cristãos, até a mais simples rejeição pelo fato de você ser um cristão piedoso. Isso é perseguição, isso é sofrimento, é resultado de você ser um piedoso em Cristo Jesus. Agora a pergunta segunda e última é: mesmo assim, você tem seguido de perto a doutrina, o ensino? Você tem seguido proceder, não só o entender, mas proceder? Você tem seguido o propósito, o alvo cristão? Você tem seguido a fé do apóstolo Paulo, que é a fé do nosso Senhor? Você tem seguido a longanimidade, a paciência cristã, mesmo com os teus perseguidores? Você tem seguido o amor a Deus em primeiro lugar, e até mesmo aqueles que te perseguem? Você tem seguido a perseverança, que é manter-se no caminho até a sua morte, ou até Jesus voltar? Ou você pensa em pegar um atalho, ou desviar, ou desistir? Você tem seguido as perseguições, ainda que ela não aconteça? Ou você tem seguido os sofrimentos do apóstolo Paulo? Ou ainda você está longe de dizer: tenham uma vida piedosa? Queridos, mesmo que você e eu ainda não tenhamos, mas pelo menos uma dessas coisas aqui a gente tem que ter: propósito. Tenha propósito. Você fala assim: pastor, eu não sigo tudo isso não, mas eu tenho um propósito, eu quero seguir, mesmo que isso custe a minha liberdade, mesmo que isso custe a minha profissão de fé, e mesmo que isso custe a minha própria vida, eu tenho um propósito de ser um crente piedoso. Amém? Que seja esta mensagem de Deus ao nosso coração. Vamos orar?